Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmeseriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o filme que passou várias e várias vezes na TV aberta, principalmente nos anos 90. Espiritismo, mediunidade, poltergeist, a atriz que detestou o roteiro, o marido dela também não gostou e nem quis participar, o ator que chorou de verdade. Segunda atriz negra a levar a estatueta do Oscar como melhor atriz coadjuvante. Estou falando de Ghost, do outro lado da vida, um baita sucesso nesse especial Dia dos Namorados. Quem nunca se emocionou com o filme, não pegou referência, não se emocionou com a música, cenas, olha, vou falar aqui de bastidores, curiosidades, melhores momentos, tudo após a vinheta, não sai daí. Ghost, do outro lado da vida, foi lançada em 1990. A direção ficou a cargo do Jerry Zucker e em entrevistas diz que é o melhor filme que ele já dirigiu, é o seu favorito. E é a primeira vez que ele comanda uma produção sozinho. O roteiro ficou a cargo do Bruce Joel Rubin. Ele teve a ideia enquanto assistia a peça Hamlet, quando no momento em que o falecido pai do Hamlet pede que ele vingue a sua morte. Rubin pensou: isso daria um ótimo filme. Quando ele, na época, se reuniu com a Paramount, ele só ouvia isso: Bruce, esse é o melhor roteiro que a gente já viu na vida. Até mesmo depois que o filme foi lançado, quando ele caminhava pelos estúdios, alguém abordava ele e dizia isso. O Rubin, no início, não queria o Jerry Zucker, porque ele só tinha feito comédias. Apertem os cintos, o piloto sumiu, de 1980, a trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, Por Favor, Matem a Minha Mulher, de 1986. E o enredo se expande a partir de um espírito de uma pessoa que volta para alertar o ente querido a respeito de um perigo. As filmagens começaram em julho de 1989. Muitas das cenas internas foram filmadas nos estúdios em Los Angeles. Ao todo, as gravações duraram 5 semanas. E a Paramount ficou extremamente surpresa com o sucesso mundial de Ghost e a popularidade que continua mais de 30 anos após o lançamento. O filme fez um orçamento de 20 milhões. Imagina só, com 2 protagonistas que até então não faziam sucesso, não eram atores queridos e cobiçados. Claro que ele se provou um grande sucesso entre o público feminino, arrecadando $500 milhão, superando, claro, as expectativas do estúdio. Por exemplo, nas sessões exibidas em Monterrey, no México, eles davam um lencinho para as mulheres chorarem durante o filme. Esse é um dos poucos filmes com temática espiritual a ser indicado como o melhor filme no Oscar. Ele vinha fazendo um sucesso crescente em 1990, até que quando chegou novembro, veio Esqueceram de Mim, e aí ele perdeu o posto de primeiro lugar. Parte dos eventos aqui são inspirados em livros espíritas. Life After Life, por exemplo, que foi escrito pelo Dr. Raymond Moody e publicado em 1975. Então eles usam uma série de compilações sobre experiências sobrenaturais que pessoas viveram e relataram. Experiência de quase morte, conceito do túnel branco. A segunda parte são espíritos obscuros que capturam a alma de pessoas e levam para o inferno, ou então um plano astral inferior. A terceira parte, eles pegam relatos de pessoas que esperam ser recebidos por entes queridos e amigos quando morrem. No final do filme, o Sam caminha em direção a figuras que parecem ser seus amigos ou até mesmo espíritos evoluídos do nosso lar. São figuras difusas em azul, você não sabe se são amigos do Sam, familiares. O Rotten Tomatoes manteve a classificação R, que é considerada alta para assistir ao filme, apesar da própria MPAA ter sugerido PG-13. Bom, a Whoopi Goldberg ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e também o filme venceu como melhor roteiro. Foi indicado a melhor edição, melhor música e melhor filme. Na trama, Sam Witwer é um executivo promissor e apaixonado pela namorada Molly. Ele acaba morto em um assalto, mas seu espírito não vai para o outro lado e ele descobre que Molly está correndo perigo. Para salvá-lo, ele busca a ajuda de uma médium. Oda Mae Brown consegue ouvi-lo. A partir daí, ele vai fazer de tudo para manter sua amada em segurança. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta ou não de Ghost, qual filme de espírito você gosta, é mais emocionante, romântico. Deixa uma mensagem romântica aí para sua namorada ou para o seu namorado também. Aproveita, se está gostando, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. E comenta também sugestões de outros filmes e séries para trazer para o canal, beleza?
Então vamos embora pro filme. Conhecemos o casal Sam Witwer e Molly Jensen, interpretados por Patrick Swayze e Demi Moore, que estão reformando um apartamento que acabaram de adquirir. Ao lado deles, o melhor amigo, Carl, interpretado por Tony Goldwyn. O Tom Cruise e o Harrison Ford recusaram o papel de Sam Witwer. Eles chegaram aí com Patrick Swayze à audição. O Bruce Joel Rubin se emocionou muito com uma entrevista que o Patrick Swayze deu na televisão falando do pai, porque ele só vinha de filmes de ação, como Matador de Aluguel. Ele pensou, pô, então vou conseguir fazer esse cara chorar nesse filme. O Zucker estava em dúvida, mas o Patrick Swayze já era um grande nome ali. Aí pensou, não, deixa o cara entrar no elenco. O Tom Hanks, o Nicolas Cage e o Johnny Depp também foram considerados para o papel. O Bruce Willis, na época, era casado com a Demi Moore. Ele não quis fazer o personagem, falou que o filme ia ser uma desgraça, e ainda aconselhou a mulher a não aceitar o papel. O Patrick Swayze, em entrevistas, disse que o Sam Witwer foi o personagem mais difícil que ele já fez. Por quê? Ele trabalhava como um observador da ação e não um participante. E o teste dele foi o melhor, e ele foi contratado na hora. E olha só, o Ed Murphy ficou extremamente irritado com o agente que, na época, recusou o papel de Sam sem comentar com o ator. O papel da Molly Jensen ficou com a Demi Moore porque a atriz podia chorar com qualquer um dos olhos na hora. Ela estava muito receosa em aceitar o papel, porque a Molly está de luto no filme. Mas aí ela fez questão de interpretar a personagem porque ela seria forte. No início, ela não gostou do roteiro, achou que o filme seria uma grande bobagem. E o filme transformou a atriz na mais bem paga. Embora fosse uma atriz conhecida antes, ela não era tão lucrativa quanto seria depois. Quando ela foi escalada, ela tinha o cabelo comprido. O próprio Jerry Zucker pediu que ela cortasse. No início, ele ficou chocado ao vê-la com o cabelo curto, mas depois gostou. O Jerry Zucker e o Bruce Joel gostavam muito da Demi Moore, mas foi assistindo a um filme dela que eles quiseram definitivamente colocá-la no papel. Foi O Sétimo Sinal, de 1988. No roteiro original, a Molly Jensen era uma escultora que estaria esculpindo uma grande peça em granito. O Jerry Zucker achou que seria muito bruto, muito grosseiro, e aí passou a ser com argila de barro. A Nicole Kidman fez teste também. O motivo para ela não ter sido escalada é porque, na época, ela não era um grande nome. Kim Basinger, Geena Davis, Ellen Hurt, Jennifer Jason Leigh, Andie McDowell, Madonna, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Meg Ryan, Mary Steenburgen, Caitlin Turner, Julia Roberts, Deborah Winger foram nomes cotados para o papel de Molly. Os cineastas passaram muito tempo para escalar o personagem do Carl. Eles queriam um ator famoso. Mas aí, procurando as fitas de audição, viram o desconhecido Tony Goldwyn. E aí, finalmente, colocaram ele no filme. Ken Olin era o mais cotado para o papel. O Carl Brunner levava o nome do professor do roteirista Rubin, que na escola primária não o deixava encenar peças. E aí ele falava em entrevistas, eu nomeei esse cara porque eu odiava esse nome. Aí seria o vilão do filme. O Tony Goldwyn é casado com a desenhista de produção do filme, Jane Musk. Logo nessa primeira cena, quando o Carl entra no apartamento com o Sam e a Molly, ele diz que eles deveriam reformá-lo e aí dobrar a quantia do valor do apartamento. Isso aí já mostra o quão ganancioso era ele. Então estabelece essa amizade entre os dois, o Sam e o Carl. Você vê que eles brincam ali no elevador, eles se zoam, são muito amigos. Trabalham num banco e a partir de umas contas que o Sam tem acesso é que gera esse gatilho para a armação do Carl. O Carl queria ter esse acesso porque ele devia dinheiro a traficantes. Eu acho que ele não queria que o Sam morresse. Mas já que aconteceu, fazer o quê? A Molly é escultora. Tem a cena clássica deles se beijando lá, fazendo a peça. E assim, eu não consigo vê-la sem rir daquela cena lá do Corre que a Polícia Vem Aí 2,5. A Demi Moore queria que a cena fosse mais autêntica. Então, tanto ela quanto o diretor foram fazer um curso de cerâmica. O Patrick Swayze disse que essa cena foi a mais sexy que ele já fez no cinema. Bom, essa cena originalmente seria o seguinte. Eles fariam sexo no chão. Só que aí eles perceberam que as travessuras ali na cerâmica eram mais atraentes. E a escultura não deveria tombar, não. Isso foi deixado pelo diretor. O Zucker disse que decidiu cortar essa cena de sexo após entrevistar mais de 12 dublês de corpo para a Demi Moore. Quando a Molly diz que ama o Sam, ele responde idem. O Bruce Joel Rubin costumava dizer isso para a namorada dele. E por vários anos, o Patrick Swayze era abordado por mulheres que pediam somente para ele dizer isso.
Os efeitos especiais não envelheceram tão mal. Tem a cena que o Sam descobre que está morto, tem a sobreposição de imagens ali do cadáver dele e dele, atravessando a porta, pulando entre os trens em movimento, as luzes do além. Quando os fantasmas atravessam algo sólido, você vê que passa uma coisa por eles, parece que eles estão sendo absorvidos pelo material. O Jerry Zucker teve muita dificuldade para explicar isso para a produção. Ele ilustrou mergulhando um guardanapo no café. Essa ideia foi do editor Walter Murch. É como se a cor da porta sangrasse pelos braços do Sam, enquanto suas mãos estão dentro da porta. As filmagens de um acidente de avião, enquanto a Maury e o Sam assistem pela televisão, foi baseada em um acidente real do voo 1141, da Delta Airlines, que aconteceu em 31 de agosto de 1988. O Sam fica sem entender nada, a princípio, que ele está morto, e aí ele descobre que a Molly está em perigo. O homem que o matou entrou em seu apartamento. Seu nome é Willie Lopes, interpretado por Rick Aviles. O Sam usa o gato para arranhá-lo. O ator Rick Aviles diz que atuar em Ghost deu um impulso para sua carreira. Mas sabe o que ele era, na verdade? Comediante de stand-up. E ele já era um comediante consagrado antes do filme. O ator Luiz Guzmán sempre foi confundido como o que atuou como Willie Lopes. Sempre era parado por fãs e as pessoas perguntavam: por que você matou Patrick Swayze? E ele sempre respondia: não, quem fez foi o Rick Aviles. O espelho que a Maury está se trocando, quem ficou com ele foi o Bruce Joel. E o Jerry Zucker acrescentou em entrevistas que o sutiã da Maury está na sua casa, no seu armário, olha só. O Carl fica muito atencioso, né? Aquele amigo que ajuda no luto, só que ele tá afim da Maury. Não fica claro se ele já era apaixonado por ela antes, se ele tinha ciúmes do casal. O Jerry Zucker não gostou daquela cena que o Carl acidentalmente derrama café na camisa. E aí ele tem que tirá-la, exibindo seus músculos. Ele pediu ao editor que cortasse essa cena, mas aí ele viu que não tinha como. O Sam segue o Willie até o metrô e lá bate com o fantasma, interpretado pelo Vincent Schiavelli, parece muito com o ex-governador Pezão. Adoro a cena em que ele derruba uma máquina de cigarro e diz que queria fumar, inclusive o ator morreu de câncer de pulmão. Ele ajuda o Sam a conseguir tocar em objetos materiais, a movê-los. O fantasma ele tinha sido empurrado por alguém, e aí a sua alma vaga por ali. A produção viu mais de 30 atores para fazer esse personagem, mas ninguém realmente se encaixou, até que o Vincent Schiavelli, com seus 1,80, foi escolhido. As cenas foram filmadas num nível do metrô abandonado pela companhia, na estação da Rua 42. Os trens, por sinal, trafegam em sentido contrário do que na época que a estação funcionava. Quando o Sam segue o Willie até o seu apartamento, ele vê ele no sobrenome Lopes, mas é uma etiqueta, por isso que ele passa a informação errada para a Oda May. Por isso que quando a Maury vai à polícia, eles não encontram um registro com esse nome, Willie Lopes. E o Sam vai parar numa conselheira espiritual chamada Oda May Brown, interpretada pela Whoopi Goldberg, em um dos seus melhores papéis. Ela é uma picareta de início, mas aí passa a ouvir a voz do Sam e aí seu dom acaba florescendo. A Whoopi Goldberg foi a primeira atriz negra a vencer o Oscar de melhor atriz, o BAFTA, o Globo de Ouro, e o Patrick Swayze só aceitou fazer se a atriz também aceitasse fazer o papel. O próprio Bruce Joel disse que essa foi a personagem mais divertida que ele escreveu. Originalmente, ela teria esse poder sobrenatural mesmo. Os amigos que o convenceram a transformá-la numa picareta, uma personagem engraçada. A Oda May morreria nos primeiros rascunhos do roteiro. E demorou para o Jerry Zucker persuadir o roteirista a mudar isso. Ela seria morta por bandidos. A Patti LaBelle era a grande escolha para ser a Oda May. A Oprah Winfrey e a Tina Turner também foram contadas. Em entrevistas, a Whoopi Goldberg disse que tinha outra atriz que era certíssima para o papel, Teresa Wright. Antes das filmagens começarem, a Whoopi não sabia se conseguiria dar conta. Aí o papel foi oferecido a Jackie Harry. Ela aceitou, mas em cima da hora a Whoopi Goldberg conseguiu dar um jeito e aí fez o papel. Acho engraçado a cena dela possuída, ela realmente tem contato com os mortos. Hilária a cena dela ouvindo a voz do Sam, derrubando a porta, depois tentando falar com a Maury, coisas íntimas que só o casal saberia. O Sam cantando incansavelmente até ela aceitar, procurar a Maury. A música que ele canta em inglês é alguma coisa como se fosse assim: ela nunca teria um Sam e um Willie. O personagem do Patrick se chama Sam e tem também o
Willie Lopes. Em português é Um Elefante Incomoda Muita Gente, que pra mim ficou bem legal. Aí a Molly comenta com o Carl o que a Oda Mae disse, ele finge que não acredita. Aí ele procura o Willie, o Sam o segue e descobre que o amigo tem a ver com sua morte. Na delegacia ninguém acredita na Molly, claro. Um dos policiais é o ator Stephen Roth. E aí ela fica sabendo que a Oda Mae é uma vigarista, com várias identidades falsas, a moça fica desolada. A camisa que a Molly usa na delegacia é a mesma que o Sam usava no trabalho, quando ele ia numa reunião com os japoneses. Ela parece até amassada, como se ela não tivesse lavado para sentir o cheiro do amado. A Molly originalmente jogaria aquela jarra com moedas na parede, mas a Demi Moore achou que seria muito mais sutil simplesmente ela tocar e ela rolar e quebrar a escada abaixo. A cena da Molly na delegacia foi a primeira a ser filmada. Aí o Carl consegue acessar o dinheiro, mas o Sam não vai deixar. Aí ele pede que a Oda Mae se passe por uma mulher chamada Rita Miller e encerre a conta. Eu gosto muito dessa cena no banco, o Sam a guiando para falar com tal pessoa. Ela acaba sendo vista pela Molly e a Oda Mae dá o cheque para as freiras. 2 anos depois, em 1992, ela faria mudança de hábito. A Sondra Rubin é a filha do roteirista, o seu primeiro papel aí como freira. E ela nem queria aparecer na televisão sem maquiagem. Vamos falar da trilha sonora do filme. Foi composta pelo francês Maurice Jarre. Foi indicada ao Oscar, mas perdeu para John Barry, de Dança com Lobos. E a canção, Unchained Melody, foi composta em 1955. Então aqui tem a canção tanto instrumental quanto vocal. Foi gravada pelo The Writers Brothers em 1965. Nem preciso dizer que fez muito sucesso. O Carl fica desesperado ao saber que o dinheiro sumiu. E o Sam começa a tocar o terror nele. E a Molly acaba entregando o que viu a Oda Mae no banco. Ele e o Willie vão atrás da paranormal. A Charlotte Zucker, a mãe do diretor, faz uma participação como a atendente no banco. Acho legal a cena do Willie sendo perseguido pelo Sam, no banheiro, sendo empurrado, e aí, correndo desesperado ali, é atropelado. E aparecem umas sombras medonhas que o levam sabe-se lá pra onde. Eu acho uma cena bem assustadora. O som dessas sombras são choros de bebês, tocados em velocidade extremamente lenta para trás. O Bruce Joel não gostou da ideia dessas sombras terem mãos e pés humanos. Ele achou que deveriam parecer mais com sombras ganhando vida. Quando o fantasma do Willie aparece, os arranhões que tinham do gato desaparecem. Quando eles filmavam essa cena, lá de fora, estava muito frio em Nova York. Todos os personagens estavam agasalhados, exceto o Patrick Swayze, que era um espírito. Para não sair a respiração do ator, eles fizeram ele mastigar gelo. E o Carl começa a ameaçar a vida da Molly. Outra cena bem legal e emocionante é quando o Sam move a moeda através da porta. Prova que a Oda Mae fala a verdade para Molly. E ela aceita que o Sam a possua para poder tocar na amada. O Carl interrompe esse momento aí e o Sam fica fraco. Isso já foi estabelecido lá atrás. Quando o espírito possui alguém, ele perde força. No roteiro original, quando o Sam possui o corpo da Oda Mae, ele e a Molly fariam amor. O Bruce disse que os produtores queriam que fizesse a cena de qualquer jeito. O Zucker rejeitou. O público, numa exibição teste, acabou rindo da cena da Oda Mae com a Molly. Mas o diretor viu que não tinha como evitar isso. Ele relutou e acabou aceitando porque o filme tem uma espécie de montanha-russa de emoções. Levaria o público a todos os lugares emocionalmente. Finalmente o Sam recupera suas forças e enfrenta seu inimigo, corpo a corpo. Mais ou menos. Acidentalmente, o Carl acaba sendo atingido por um caco de vidro quebrado numa janela e morre. E aí também é levado pelas sombras. Achei legal o Sam falando, Carl, que besteira, hein? E eu acho essa cena meio cômica dele sendo levado pelos fantasmas. Eu achei muito parecido com os caça-fantasmas. Não sei porquê. E a cena final e emocionante que a Molly se despede do Sam. Música emocionante, a atuação da Demi Moore. Inclusive, ela foi escolhida porque conseguia chorar sem piscar, uma das razões. Quer dizer, a missão do Sam foi concluída. Demorou vários meses para o diretor Jerry Zucker e o roteirista Bruce chegarem a uma frase final para o Sam. E o Patrick Swayze chorou de verdade nessa cena, porque ele lembrou da morte do pai, falecido em 1982. E o Bruce Joel falou que chorou ao escrever a frase da Molly, idem. O Tony Goldwyn, em entrevistas, falou que após o filme, ele era constantemente atacado por pessoas quando ia em um restaurante, porque ele era o responsável pela morte do Patrick Swayze. Assim, ele só foi se redimir quando ele fez a dublagem do Tarzan, de 1982.
1999. Em 2013, foi cogitado uma série pela Paramount. O showrunner João Pinkner e o produtor Akiva Goldsman foram escalados para o piloto, mas desde então nenhuma informação foi divulgada. Tem a versão Ghost no Japão. E você sabia que esse é o filme que mais foi reprisado na sessão da tarde? Sim, mais que A Lagoa Azul. O Oscar da Whoopi Goldberg foi roubado quando a atriz voltava para casa após a cerimônia do Oscar. Ele só foi encontrado em 2002 numa lata de lixo no aeroporto, o mesmo lugar onde foi surrupiado. Eu vi alguns comentários de pessoas com teorias de que o Sam ficou na Terra para se vingar. Eu acho que o amor ultrapassou as barreiras da morte, esse cuidado dele com a Molly, que estava em perigo mesmo. Essa vontade de proteger a amada falou mais alto. Eu assisti várias vezes na TV aberta, tem a dublagem clássica da VTI, um filme sobre espiritismo, sobre amor. Esse filme marcou época, mas ele não foi, assim, responsável por uma cacetada de cópias nos anos seguintes. Os atores são lembrados até hoje. O Patrick Swayze, infelizmente, faleceu em 2009, se não me engano, vítima de câncer no pâncreas, virou referência na cultura pop. Recentemente teve um filme estrelado pela Joey King com essa abordagem. Ainda Estou Aqui. É isso aí, pessoal. Isso que foi Ghost. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aqui um feliz Dia dos Namorados para quem tem. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí também. Se você é fã dos atores, comenta aí também. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais 2 vídeos de especiais aqui também. E é isso, um feliz Dia dos Namorados e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.